Boa noite, meninas. Estamos hoje dando continuidade ao capítulo 15 do livro de Romanos. Paramos no versículo 17, mas antes vamos apresentar a nossa meditação ao Espírito Santo, certinho? Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos aqui mais uma vez diante da tua presença e diante, meu Pai, da tua palavra, querendo extrair, meu Pai, a vida e o espírito que existe nessas páginas, nessas linhas, e fazer com que a nossa vida ainda seja mais produtiva para o Senhor, e que sejamos, meu Pai, mais felizes, mais prósperas, mais efetivas em tudo que nós fizermos. Que sejamos cada dia mais capazes de cuidar de almas, ganhar almas para o teu reino, fazer com que pessoas encontrem ao Senhor, encontrem o teu reino. Fazer, meu Pai, com que a nossa família nos veja como referência e que a nossa família venha olhar para o Senhor como uma necessidade, que eles tentem buscar, meu Pai, urgentemente, que sejamos, meu Pai, o exemplo que precisamos ser para que muitas vidas venham ser salvas aqui nessa terra. Então, meu Pai, usa a tua palavra para nos edificar. Espírito Santo, que o Senhor venha expandir a nossa mente e fazer com que dentro de nós exista exatamente aquilo que o Deus Todo-Poderoso preparou para a gente essa noite. Que nenhuma de nós perca aquilo que o Senhor nos preparou, esse manjar, esse alimento, isso que vem do céu diretamente para as nossas vidas. Ainda que a gente não mereça nada, nem 1 milímetro da tua atenção, mas o Senhor nos ama e queremos, meu Pai, demonstrar nossa gratidão ao Senhor por tão imenso amor, por tão incompreensível amor. Te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos por tudo, te agradecemos por esse momento. E em nome do Senhor Jesus, desde já venha a ser repreendido todo mal e todo espírito de dispersão seja repreendido agora. Que a nossa mente esteja focada naquilo que vem da boca do Senhor diretamente para o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos nessa. Dona Cida, a senhora tá meio de cabeça para baixo aí, né? Tá meio torta. É a posição aí do celular, do notebook, sei lá, tá. Aê, pronto. Agora a senhora tá de cabeça para cima aqui pra gente. Bom, vamos lá. Então, a gente parou no verso 17 e a gente observou que Paulo, ele estava fazendo um esclarecimento para os romanos e falando o quão importante é o ministério dele junto com os gentios. Ele está falando da entrega dele a esse trabalho. Ele entende que isso é uma oferta e que essa oferta tem que ser primorosa, ela realmente tem que ser carregada de perfeição, com toda a melhor das intenções que Paulo poderia ter. E isso serve de exemplo para a gente. Tudo que nós fizermos em nossas vidas também são ofertas. Tudo que a gente fizer é uma oferta. Que a gente seja capaz de, assim como Paulo, assim como o Senhor Jesus, que sejamos capazes de dar a nossa melhor oferta para Deus. E o verso 17 diz assim: Por isso, eu tenho que me gloriar em Deus, ou melhor, em Jesus Cristo, nas coisas pertencentes a Deus. Quando ele fala aqui me gloriar, talvez possa parecer que ele está se orgulhando, né? Se engrandecendo, se envaidecendo por alguma coisa. Não, é o contrário. Ele está sendo grato, ele entende o privilégio que é servir a Deus. E isso sim é um motivo de alegria, de glória. Ele tem esse entendimento, ele tem essa compreensão. Por isso ele não despreza o seu chamado. Né? Falamos, inclusive, na última meditação, o quanto Paulo se desprezou para que ele pudesse ser um ganhador de almas.
o quanto ele não olhou para si, ele não buscou mais as suas próprias vontades, ele nem mesmo formou uma família, ele não deixou filhos, ele não se casou, ele não teve uma companheira ao longo da sua vida. Foi ele e o Espírito Santo, sempre ele e o Espírito Santo. Alguns companheiros de quando em quando, alguns filhos na fé, mas necessariamente nada que tenha saído de suas entranhas. Tudo que ele obteve na vida foi por conta da sua fé, por conta da sua entrega a esse ministério que o próprio Jesus confiou a ele. Que ministério? Pregar aos gentios o evangelho de Jesus Cristo. Então ele vai falar isso. Eu tenho que me gloriar. Eu entendo que isso é um privilégio para mim. Não é para qualquer pessoa estar aqui, receber do próprio Jesus, né? Ouvindo a voz diretamente da boca de Jesus para receber essa responsabilidade. Ele entende que é uma responsabilidade, ele entende que é como se fosse um peso, um fardo, e de fato é, e que ele tem que desenvolver essa responsabilidade realmente com muito critério, com muita entrega. Hoje nós temos essa mesma compreensão. O ide de Cristo que pousa sobre nós, cada dia que passa, exige mais da gente, exige mais renúncia da gente, né? Exige que nós diminuamos para que Deus cresça em nós. E cada dia que passa, a gente sente esse peso. E esse peso não é um peso que nos causa dor, de verdade, é um peso que nos causa uma satisfação, um prazer, um regozijo, como Paulo agora está aqui falando, né? É algo de que a gente deva se gloriar, porque Deus confiou para a gente a obra que ele não confiou a anjos, a obra que ele confiou primeiramente ao Senhor Jesus. E aí depois ele nos teve como cooperadores de Cristo. Nós estamos fazendo a mesma obra que o Senhor Jesus fez. Isso é um peso no sentido da responsabilidade. Mas como o próprio Jesus diz que o seu fardo é leve e suave, a gente entende que de fato isso não vem nos causar algum sofrimento ou dor. Sim, exige uma renúncia, mas necessariamente não é uma dor que nos traga sofrimento, a gente fica abatido, deprimido, pensando em desistir da vida, largar tudo para trás. Não, 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 pelo contrário. A proporção que a gente vai vendo os resultados, e Paulo estava vendo os resultados do ministério dele em seu redor. Paulo estava vendo as igrejas que ele edificou, então ele chegou em, vamos dizer lá, em um estado, em um local, uma localidade que ninguém conhecia Jesus. Ele foi lá, pregou Jesus, falou a verdade do evangelho, cumpriu o ID. E aí ele sai e volta uns meses depois, uns anos depois, e o que ele percebe que tem uma igreja edificada, não só uma igreja, mas várias pequenas igrejas, como se fossem núcleos, né? Várias famílias cedendo suas casas para que a palavra de Deus venha a ser ministrada. Então, ele está vendo o resultado. Né? Ele entende que isso realmente traz uma satisfação para ele. Nós, quando conseguimos convencer uma pessoa a respeito de Cristo, a gente entende que quem convence é o Espírito Santo. Mas, enfim, naquele momento, é a nossa boca que vai ser usada, foi a nossa boca que foi usada, foi o nosso corpo, a nossa força, a nossa vida que foi usada para falar com aquela alma, com aquela pessoa. E a gente fica muito satisfeito e muito feliz quando a gente vê que a palavra entrou, que a pessoa decidiu realmente abandonar o mundo e se voltar para Cristo. Isso são os frutos do nosso ministério. Quem é que fica triste ou se sente amargurado de ver um fruto? Ninguém, né? A gente se sente muito feliz, a gente se sente satisfeito, a gente tem aquela sensação de missão cumprida, né? Nosso trabalho teve eficácia. Isso traz satisfação. É sobre isso que Paulo está falando. Eu devo realmente me gloriar, eu devo realmente sentir prazer. Por quê?
que eu não sou um tonto, eu sei que todo o trabalho que eu tenho feito, toda a minha entrega tem trazido resultado para o reino de Deus. Tá? Então, ele vai deixar isso claro para os romanos, e é como se ele sustentasse a autoridade dele sobre os romanos. Então, quem vos escreve não é qualquer pessoa, é o apóstolo Paulo, aquele que recebeu o evangelho de Cristo. Pesa sobre mim uma responsabilidade, a qual eu desenvolvo com muita alegria, satisfação, disciplina, entrega, diligência, né? Então, em resumo, é isso que até aqui ele está querendo transmitir para os romanos com esse capítulo. Lembrando, pessoal, que não existia de verdade essa divisão de capítulos e versículos nas cartas que foram escritas por Paulo. Essa, essa divisão foi feita depois para que nós hoje pudéssemos ter uma maior facilidade de encontrar o texto dentro da Bíblia, mas não havia essa divisão. Então, era uma carta corrida, vamos dizer assim, né? Uma escrita corrida, e dentro dessa carta, ele acabou falando sobre alguns tópicos. Uma carta grande, né? Parece mais um grande tratado evangélico. E, de fato, é assim que a carta de Romanos é considerada. É o mini Novo Testamento. Tudo que é necessário saber do Novo Testamento, tirando Apocalipse, está aqui dentro dessa carta. Os fundamentos da fé, os fundamentos do ministério segundo a vontade de Deus. E ele fala: eu tenho que me gloriar em Jesus Cristo nas coisas pertencentes a Deus. Então, ele não está falando da vida própria, ele está falando das coisas que ele recebeu do próprio Deus, através do Senhor Jesus. Porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes por palavras e por obras. Então, ele está dizendo que ele é uma testemunha viva, ele é um exemplo vivo. Traduzindo, ele fala e procede, se comporta, executa aquilo que ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Ele não foge daquilo que ele está revelando na palavra. Então, uma das coisas gritantes que havia entre esse povo, nesse momento, dentro da igreja primitiva, era a distinção que era feita entre os judeus e gregos, ou gentios. Tá? Os gentios também eram chamados de gregos. E, bom, o que ele quer dizer? Olha, do próprio Deus eu recebi isso. Não há distinção entre judeus e gregos. Não há distinção entre Israel e o povo gentílico. Não há distinção. E eu não ousaria falar uma coisa cujo próprio Deus não houvesse me dado. Mais uma vez, ele usando como respaldo essa autoridade que ele recebe do próprio Deus. Tá? Então, o que eu estou falando não é para vocês desprezarem, é para vocês levarem muito a sério. E, mais uma vez, ele vai pedir pela união dentro da igreja, entendendo que a igreja deixou de ser povos, a igreja se tornou cristãos. Não importa de que povo seja, não importa a nacionalidade, não importa se é homem, se é mulher, não importa se é criança ou velho, importa que estão inseridos no corpo de Cristo. Então, somos um em Cristo. Qual é a identidade de Cristo? A identidade que o Espírito Santo nos dá, de uma forma tal que a nossa mente ela começa a se comportar igual. E percebe que, no final das contas, isso acontece realmente. A gente começa a perceber, logo nos primeiros passos dentro do Evangelho, que a nossa mente começa a combinar mais com o irmão da igreja, mas começa a destoar com um familiar, com aquele amigo. E parece que a gente começa a se afastar das pessoas, e é uma mentira, a gente não se afasta delas.
elas acabam nos excluindo e se afastando da gente. Essa é a grande verdade. Acaba que não temos prazer em participar das coisas do mundo. É extremamente desagradável você sentar em uma mesa onde as pessoas estão contando piadas sujas ou até mesmo se embriagando com bebidas alcoólicas ou até fumando cigarro, aquela fumaça, tudo aquilo já é um ambiente que te desagrada. Pessoas contando vantagens, envaidecidas, não agrada. Por quê? Porque a sua mente está mudando. Sua mente está se tornando como a de Cristo. Qual é a diferença? É que nós agora temos a mente de Cristo, que nos é dada através do agir, do mover do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo vai insistir de que não há mais distinção entre judeus e gregos. Somos todos um só corpo. E aí a gente vai continuar. Romanos 15, no verso 19. Só para dar continuidade na linha de raciocínio, vamos voltar para o 18, porque eu não ousaria falar coisa alguma que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes. Então, o objetivo da pregação de Paulo é tornar os gentios obedientes. Mudança de mente, ter um só pensamento, um só proceder, um só comportamento. Continuando pelo poder dos sinais e maravilhas. Ele falou por palavras, por obras e agora pelos sinais e maravilhas. Quais são esses sinais e maravilhas? Coisas que, se nem todas aqui manifestam, em algum momento, se vocês assim permitirem, o Espírito Santo usar vocês, vocês vão fazer. Tipo, curar pessoas de suas enfermidades, curar a alma de pessoas com a palavra que você vai dar para ela, entendeu? Libertar pessoas, fazer com que elas sejam livres da influência de demônios, entendeu? Então, isso são poderes, prodígios, maravilhas, mas só faz isso quem tem o Espírito Santo, porque aí você vai manifestar o poder do Espírito Santo. É um poder que não vem de nós, não é um poder que vem simplesmente porque a gente crê. É um poder que nos é investido, que nos é dado através do Espírito Santo. Então, por exemplo, temos pessoas no nosso meio, dentro da nossa igreja, né? Enfim, nos nossos grupos, pessoas que ainda não têm o selo com o Espírito Santo, não têm o batismo com o Espírito Santo. Enquanto elas não têm esse selo, elas muitas vezes é que precisam dessa ajuda, de serem libertas, né? De serem auxiliadas na caminhada, né? De serem curadas. E aí quem é que vai ser usado? Né? Agora, quando você está lá, no meio dessas pessoas, e você já tem o poder do Espírito Santo, você vai ser usado de uma forma muito mais abrangente. E é necessário que isso aconteça, porque quando nós chegamos na igreja, todas nós aqui, é muito provável, é muito possível que você passou a crer naquilo que a igreja falava quando você viu o demônio manifestado. O demônio manifestado nada mais é do que poder do Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo faz com que aquela pessoa, ou melhor, com que o demônio manifeste naquela pessoa, falando aquilo que o Espírito Santo acha necessário para a edificação da igreja, inclusive. Então, se não fosse o poder do Espírito Santo, talvez você não cresça. Talvez você creu quando você viu uma pessoa afirmando: eu fui curada, tá lá o exame antes, ó, eu tinha câncer, o exame depois, não tem mais câncer. Talvez você se percebeu convencida pelo Espírito Santo quando você foi curada, quando você foi liberta, quando os milagres aconteceram dentro da sua casa. Aí você, pô, é mesmo. Mas isso se dá através do poder do Espírito Santo. Entende como é extremamente importante a gente crescer no Espírito Santo? Recebi o Espírito Santo, agora eu falo em línguas. Isso não muda a vida de ninguém, só a sua mesmo.
você não se tornou útil para mais nada. Recebi o Espírito Santo, prego a palavra de Deus com ousadia, determino a cura de pessoas, liberto-as de influências demoníacas. Aí você está sendo usada pelo poder do Espírito Santo. E quem é que você acha que vai ganhar mais alma? Aquela que fica na igreja só falando em línguas, ou aquela que realmente cresce no Espírito e faz toda a obra do Espírito, com os dons que o Espírito Santo dá, com as capacidades que o próprio Espírito Santo dá. Então, Paulo tinha essas capacidades. Paulo tinha essa habilidade, não é habilidade, é o dom mesmo, tá? De curar. A pregação da palavra de Paulo convertia muitas pessoas. A gente vê ao longo. Eu vou pegar uma imagem aqui e vou colocar toda a região que Paulo pregou. E em toda essa região ele fez discípulos. Em todas essas regiões ele abriu igrejas. Se não fosse pelo poder do Espírito Santo, nada disso aconteceria, obviamente. Então, continuidade do verso 19, pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito de Deus. Então, é necessário que os milagres aconteçam. Quando Jesus veio, o que que ele mais fez? Milagre. Qual o objetivo dos milagres? Tão somente curar uma pessoa? Quantos foram curados e foram para o inferno? O objetivo não é a cura em si. O objetivo é que isso seja um meio para alcançar corações e convencer almas de que Jesus é o Senhor. De maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, eu tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo. Pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo e quer fazer a obra de Deus, você não vai conseguir. Não é que a sua boa vontade não baste. É mais do que isso. É que você não vai ter condição. Quando a gente prega, muitas vezes, a gente não fala o que a gente pensa ou o que a gente planeja. A gente fala as palavras que o próprio Espírito Santo coloca em nossa boca. Quantas vezes isso não já deve ter acontecido com você? E você para e percebe, pô, não entendi, nem sei de onde veio isso, nem sei o que eu falei de verdade, mas a pessoa que você alcançou, ela gravou. Teve uma de nós aqui uma vez que ela chegou e falou, poxa, sabe quando você me falou aquilo, aquilo, aquilo? Minha ficha caiu, eu nem lembro que eu tive essa conversa com a criatura. Aí um outro evangelista chegou, rapaz, quando você falou aquilo assim, assim, foi num áudio assim, assim, assim. Você falou aquilo que eu nem lembrava mais. Então não temos necessariamente a consciência, porque necessariamente não somos nós. É só o Espírito Santo nos usando. Quem bem lembra o que falou foi o Espírito Santo. Ele não esqueceu nada do que ele falou pra gente. A gente pode acabar esquecendo, porque na verdade não veio de nós. Quando vem da gente, dificilmente a gente esquece. Que a gente planejou, a gente bolou, aquela coisa fica marcada dentro da gente. Mas quando a coisa é espontânea, que vem do espírito, nem sempre a gente lembra. Mas uma coisa é certa, dá fruto, reverbera. A coisa vai crescendo em outras vidas, né? E desta maneira, me esforcei para pregar o evangelho. Me esforcei. Não tem como pregar o evangelho sem esforço. Pessoal, vou repetir. É um peso que pousa sobre nós. É um peso que nos derruba, que nos amassa, que nos destrói? Não. Que nos paralisa? Não. É um peso no sentido de responsabilidade. Veja como Paulo está tendo todo o cuidado de dizer como ele leva a sério a ministração do evangelho. Olha como ele leva a sério. Desta maneira, me esforcei para pregar o evangelho. Não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento de outro homem. O que significa isso? Ele não fez questão de ficar em Jerusalém
trabalhando onde os discípulos de Jesus já estavam trabalhando. Ele passou por Jerusalém, passou, mas ele nem se demorou por lá. Ele entendeu que ele era o apóstolo dos gentios, ele foi inclusive rejeitado lá pelos judeus, e ele segue a vida dele, né, através ah, no meio dos outros povos, ao longo de Roma, na Arábia, ah, ele foi também na redondezas ali da África, enfim, ele foi um bando de canto, tá? Ah, então, a intenção dele não foi edificar sobre o fundamento de outro homem. Então, se alguém já está pregando lá, pronto, o Espírito Santo já cuidou lá. Eu tenho que ir aonde não foi pregado nada ainda. Sabe aquela história do pescar no aquário? Todo mundo já ouviu isso. Todo mundo já ouviu essa expressão. Pescar no aquário. Então, aquele povo já está ganho para Jesus e você quer ir lá falar de Jesus para um povo que já é de Jesus. É meio que desnecessário. Não, venha para a minha igreja, que a minha igreja é melhor do que a sua. Isso não existe. O Espírito Santo que é melhor do que tudo. A igreja em si não existe. Não, não é a placa de igreja que a gente tem que defender. Então, eu vou pegar a pessoa lá da Assembleia de Deus e trazer para o Universal. Pescar no aquário. Ou edificar fundamentos sobre fundamentos que já foram colocados por outros homens. Não, não interessa. Vamos procurar quem não tem Jesus, quem não conhece, quem nunca viu, ou até mesmo quem está afastado, tá? Mas para quem já está na fé, vamos para o próximo, porque quem já está na fé, já está na fé. Antes, verso 21, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Se eu não me engano, isso aqui está escrito em Isaías, e quando ele fala a respeito disso aqui, ele quer dizer que Jesus foi levado aos gentios. Em princípio, desde Gênesis, Jesus está sendo anunciado aos judeus. O Messias, o Rei dos Reis, aquele que governará com cetro de ferro e com justiça. Desde Gênesis, a gente vê Jesus sendo pregado. Para quem? Para os judeus. A palavra de Deus do Antigo Testamento tem sido pregada para os judeus. O Novo Testamento é para todos os povos. Ele não é especificamente para os judeus, tanto que os judeus não reconhecem o Novo Testamento como inspiração divina. Eles estudam só o Antigo Testamento. Beleza? Pronto. Ele vai, quando ele fala, aqueles a quem não foi anunciado verão, os que não ouviram entenderão. Então, Jesus não foi anunciado para os gentios. Aqueles que não ouviram o Antigo Testamento, eles entenderão. Por quê? Porque eles receberão a mensagem de Cristo. E agora, em meio a um ambiente de graça, onde o Espírito Santo está atuando. São homens que vão estar fazendo a obra, direcionados pelo Espírito Santo. Razão pela qual também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir até vós. Qual é a razão que tem impedido Paulo de ir até os romanos? Por que que Paulo não está indo até os romanos para falar essas palavras? Por que que Paulo escreveu uma carta e mandou alguém entregar lá? Porque o trabalho com os gentios em outras regiões está consumindo o seu tempo, suas forças, suas energias. Ele não está ocioso e desocupado. Ele tem desejo de ir a Roma, mas ele não tem condição no momento. Por isso que é muito interessante que você jamais se omita de cumprir o seu papel como evangelista de Cristo. Porque eu não vou poder ir jamais aonde você vai. Ou se eu conseguir chegar aonde você poderia chegar, talvez isso leve muito tempo. E isso retarde a obra de Cristo.
tem que pousar sobre nós essa responsabilidade. Enquanto você fica em casa, enquanto você fica aí dentro dos seus afazeres pessoais, sendo que você poderia estar realizando a obra de Deus, você está deixando com que a volta de Jesus se abrevie. Se todo mundo ouvir a palavra de Deus, Jesus volta mais rápido. Mas enquanto você se omite de estar fazendo o que você tem que fazer, a gente fica aqui sofrendo nesse mundo. Pega a visão. Verso 23. Mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões, e tendo um grande desejo há muitos anos de chegar até vós, quando eu viajar para a Espanha, irei até vós. Então, ele chegou no momento onde aquela região que ele estava trabalhando já estava simplesmente completa. Ele já tinha feito discípulos suficientes para que a obra lá continuasse andando sem a presença dele. Então, o desejo dele era ir até a Espanha para fazer abertura de novas igrejas, né? Quando eu falo igreja, pessoal, por favor, não entenda como sendo placas e denominações, porque isso limita o trabalho de Paulo. Quando eu falar igreja, de verdade, é o corpo de Cristo. Ampliar o número de cristãos, de pessoas crentes, né? Pessoas que têm fé em Jesus Cristo e em toda a sua obra, certo? Quando eu falar igreja, não entenda como sendo um templo, uma casa, um tabernáculo. Não é isso. Isso está embutido? Tá. Existia o lugar da congregação, muitas vezes uma casa ou até sinagogas. Mas não era esse o objetivo. Isso faz parte. O objetivo é salvar almas. Por que que ele fala que ele ia passar por Roma e ia direto para a Espanha? Ele de verdade tinha o desejo de chegar à Espanha. Roma seria apenas algo que estava no seu trajeto. Por que que ele fala isso? Porque Roma já estava edificada. Para que que ele vai ficar lá pregando em Roma? Então, o desejo dele é ir para onde ainda não houve os fundamentos de Cristo sendo pregado. Entende? Olha só a visão de Paulo, né? Ele não vai perder tempo com aquilo que já foi edificado. Então, agora não tendo mais lugar nestas regiões, né? Que regiões? Aquela que ele falou lá acima. Quais foram as regiões que ele falou? Falou. Jerusalém, arredores, até Ilírico, tá? Então, não tendo mais lugar nessas regiões, tendo um grande desejo há muitos anos de chegar até vós, quando eu viajar para a Espanha, irei até vós. O desejo dele era passar por lá, mas a caminho da Espanha. Porque eu espero ver-vos na minha viagem, e para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Não é que eu vá ir para pregar Jesus para vocês. Eu quero estar com vocês, ser fortalecido com o testemunho de vocês, mas de fato eu quero que vocês me enviem para a Espanha. Entende que Paulo aqui está pedindo ajuda? Ele está pedindo que a igreja de Roma financie, patrocine a ida dele até a Espanha. Porque, enfim, pessoal, a pregação da palavra de Deus é com a boca, mas existe todo todo um contexto e exige toda uma despesa para que a palavra seja levada até lá. De cara, alimentação, meios para viagem, lugar para se instalar. Então, tem que haver proventos para que o pregador vá lá adiante e faça o que tem que ser feito. Entendeu? Espera aí, pessoal. 2 minutinhos aqui, rapidinho, viu? Bom, vamos continuar. É,
Bom, então, esse é o desejo de Paulo, tá? Então, eu espero ver-vos em minha viagem e para lá, para a Espanha, ser conduzido por vós pelo caminho. Eu quero que vocês me ajudem a chegar lá. Quero que vocês me patrocinem. Era extremamente necessário que eles patrocinassem. Isso daria celeridade ao trabalho de Paulo, porque se Paulo tivesse que parar, conhecer o lugar, se estabelecer, começar a trabalhar, ganhar dinheiro, para que então ele pudesse se manter e pregar o evangelho, até isso acontecer, isso levaria um tempo. Seria muito mais prático que a gente, ou Roma, financiasse a ida dele à Espanha. É o que a gente faz hoje. Então, se o nosso pastor ele parar para trabalhar, ele vai parar de pregar. É muito simples de entender isso. Se o meu pastor parar para trabalhar, ele vai parar de pregar. E vai pregar quando houver tempo. E diga-se passagem, cansado. Às vezes a gente não vem para cá cansado, a gente está aqui meditando, a gente tem um prazer da zorra de estar aqui junto, meditando na palavra de Deus, mas de verdade é cansativo e nem sempre a gente consegue dar o nosso melhor. Verdade ou não? Então imagina o pastor dentro da igreja pregando depois de um dia de trabalho ou depois de uma semana exaustiva de trabalho. Então, eu prefiro que eu trabalhe para eu criar meios para que meu pastor se dedique não só a mim, mas a muitos. E de outra forma, eu também estou fazendo com que almas sejam ganhas através da minha vida. Por quê? Porque eu estou pagando por isso. Eu estou bancando isso. Eu banco a minha igreja. Eu sou uma coluna da minha igreja. Quando eu dou o meu dízimo, quando eu faço a minha oferta voluntária ou quando eu me comprometo com algum voto. Quando eu dou algum item, algum material que vai ser usado na igreja para a manutenção da igreja. Então, isso facilita ou atrasa a disseminação do evangelho? Facilita, entende? A responsabilidade que a gente tem de prosperar para ministrar na nossa igreja, através dos nossos recursos, é extremamente importante. E você acha que Deus não quer também que você prospere? Né? Não faz nem sentido a gente pensar que algumas de nós nasceu para sofrer, nasceu para mendigar, nasceu para ficar mal na vida. Não existe isso. O propósito de Deus é que a gente cresça em espírito, prospere em todos os sentidos, para que possamos manter a obra dele. Não apenas com nossos recursos, mas principalmente com a nossa própria vida também. Então, há momentos em que nós mesmos fazemos o papel do nosso pastor. A gente vai pregar para outras pessoas, pessoas da nossa própria igreja, quando a gente vai edificar o nosso povo, tirar dúvidas, né? Então, se a gente vivesse só para a obra, será que a gente não ia trabalhar mais para o reino? Será que a gente não ia ter mais resultados para o reino? É possível que sim, mas quem ia bancar por isso? Então, cada um no seu cada qual, cada um segundo o seu chamado, mas que a gente cumpra com todo desvelo o nosso chamado, com toda entrega o nosso chamado, certo? E a gente vai continuar. Porque eu espero ver-vos na minha viagem, para lá ser conduzido por vós na minha viagem, e para ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos. Eu vou para Jerusalém para fazer a obra de Deus, ministrar aos santos. Se ele foi lá só para pregar, a gente vai ver que não foi só para pregar. Ele foi lá para cuidar das pessoas que estavam em Jerusalém. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém estava necessitada, estava carente, precisando de ajuda. Paulo sai lá do raio que o parta, se eu não me engano, ele estava em Coríntios nesse momento, e ele desce para Jerusalém para fazer o que lhe competia, né, dentro da obra de Deus. A gente vai ver aqui.
Porque agradou aos da Macedônia e Acaia fazerem uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Eu acho isso aqui fantástico, pessoal. É algo que a gente a gente faz muitas vezes também. A gente tira dos nossos recursos para poder ajudar outras pessoas. Podem ser outras pessoas da mesma fé, podem ser pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Quando você doa uma cesta básica, ou quando você chega e dá um suporte para um irmão, né? Você doa lá um remédio, uma coisa assim, você ajuda de alguma forma, você dá até uma carona, sei lá. Tudo que você fizer pelo bem do seu irmão, tudo que você fizer pelo bem do próximo, né, está sendo contado como seu ministério. E a gente vê aqui a igreja da Macedônia e da Acaia, dentro da Macedônia e da Acaia tem várias igrejas, Coríntios está lá, Corinto está lá, se eu não me engano, Colossos está por lá também, tá? Então, eles resolveram juntar doações. Que doação é essa aqui? Cesta básica? Duvido. Duvido. E por que eu duvido? Porque havia um tempo de deslocamento. E é provável que ele não conseguisse, Paulo, sozinho, levar tanto mantimento. Não tinha carro, pessoal. Não tinha animal. Os caras andavam muito a pé. Entendeu? Não tinha carruagem, não tinha trem. Então, provavelmente esses recursos foram monetários. Galera chegava lá, juntava dinheiro mesmo. Paulo, vai lá, a gente confia aqui em você. Leva lá para os nossos irmãos que estão em Jerusalém, gratos, porque o evangelho sai de Jerusalém. Gratos, vamos cuidar daquele povo lá, são os nossos irmãos, os primeiros, tá? Quem é que estava em Jerusalém? Judeus, ok? Concordam? Judeus. Quem está em Jerusalém? Judeus. Os judeus convertidos. E tinha os judeus que não eram convertidos. Os judeus que não eram convertidos faziam o que com os convertidos? Perseguiam. Imagina que essas pessoas talvez não conseguissem nem trabalhar, nem um emprego, porque os outros ficavam lá, não, não dê trabalho para ele, não, porque ele está seguindo aquele tal de Jesus, aquele Messias, aquele falso profeta. Não dê trabalho a ele, não. E começavam a restringir a vida dessas pessoas. De repente, até mesmo destruir a casa dessas pessoas, as posses, os bens, matar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Não é novidade nenhuma. Desde o Antigo Testamento, Jerusalém fazia isso. Na pessoa dos seus líderes, principalmente os líderes religiosos, certo? Então, a igreja de Jerusalém estava passando por necessidade. Ó céus, quem nos ajudará? Aí vem Paulo de lá com a oferta que o pessoal da Macedônia e de Acaia enviou. Isso lhes agradou de fato, e eles são meus devedores. Porque se os gentios foram feitos participantes das suas coisas espirituais, também é meu dever ministrar-lhes as coisas carnais. Se os santos de Jerusalém, foi através de Jerusalém que nós conhecemos o evangelho, foi através do povo judeu, Jesus era judeu. Começa tudo com Jesus. Bom, se através dele nós temos acesso às coisas espirituais, por que não ajudá-los com as coisas materiais? Então, veja o senso de gratidão, cooperativismo e, acima de tudo, união. São nossos irmãos. Vai lá e vamos ajudar eles, que eles têm que continuar de pé. Portanto, quando eu tiver completado isto e lhes tiver selado este fruto, passando por vós, irei para a Espanha. Portanto, quando eu tiver completado isto o quê? A missão de descer a Jerusalém e levar essa oferta. E lhes tiver selado esse fruto. Então, essa oferta que vai ser entregue é como se fosse fruto do ministério de Paulo e daqueles que ele formou.
Todo mundo junto em um só propósito, em um só espírito. Tá vendo esse senso de união, essa compreensão de que a gente não pode se dividir? Então, Paulo vai bater forte a respeito disso e ele está demonstrando que esse cuidado, esse zelo é um fruto. É um fruto. E sei que quando eu for até vós, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Quando a gente lê plenitude, é uma ideia de compleção, não falta nada. Ele vai chegar lá com a plenitude da bênção. Vai estar faltando alguma coisa a vocês, Roma? Eu vou levar para vocês. Vai ser por causa de mim, Roma? Não. Por causa do Evangelho de Cristo, por causa do poder do Espírito Santo, por causa da responsabilidade que pousa sobre mim, mas por causa da capacitação que Deus me dá. Eu vou chegar aí com aquilo que é necessário para vocês. Vai ser necessário ministrar cura? Vai ser necessário expulsar demônios? O que vai ser necessário? Eu vou chegar aí com a plenitude da bênção. Vou sair de Jerusalém e vou até vocês com a plenitude da bênção. E agora eu suplico a vós, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis junto comigo nas vossas orações a Deus por mim. Por favor, orem por mim. Ele está pedindo. Ele não pediu recursos para si. Você percebe que os recursos que ele quer é para ir pregar para a Espanha. Mas quanto a mim, por favor, ore por mim. Sejam meus companheiros, sejam combatentes junto comigo, mas cada um no seu cada qual. Eu vou estar aqui ministrando o evangelho e vocês aí vão estar orando em intercessão por mim. Cada um no seu papel, um corpo muito bem integrado, diminuindo a si mesmo para que o outro cresça, esquecendo de si mesmo para o bem do próximo. Para que eu seja livrado dos incrédulos que estão na Judéia. Acabamos de falar sobre isso. Os judeus que não se converteram se tornaram ferrenhos perseguidores dos cristãos. Lembrando que eles mataram Jesus Cristo. Então, se eles mataram Jesus, o que eles poderiam fazer com Paulo? Mesma coisa, né? Matar também. Para que eu seja livrado dos incrédulos que estão na Judéia, e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. Que quando eu chegar lá, os judeus convertidos não olhem para mim atravessado, porque eu não sou apóstolo dos judeus, eu sou apóstolo de Cristo para os gentios. Então, que eles não olhem para mim enviesado, como se o meu trabalho não fosse digno ou aceitável a Deus. Então, orem para que quando eu chegar lá em Jerusalém, dê tudo certo. Você vê que Paulo, ele já tem uma expectativa negativa de quando chegar em Jerusalém. Mas ele não tem medo de ir lá. Estava ouvindo há alguns dias atrás a respeito de pessoas que, por exemplo, não cristãos, cara, gente nossa, que não gosta de entrar em favela, portão, porque tem medo. É o seu chamado? Você não vai ficar dando mole, você não vai ficar andando com o celular aparente, entendeu? Cheio de ouro. Mas você vai fugir do seu chamado só porque o lugar é perigoso? Não, você vai tentar fazer o seu melhor. Com sabedoria? Com sabedoria. Mas principalmente com cobertura espiritual. Você vê o que Paulo está pedindo, pessoal? É cobertura espiritual. Ele não está tendo medo de ir lá, não. Ele sabe que, mais uma vez, ele pode ser chutado de lá, tomar uma coça, e dessa vez ele pode até morrer.
Mas ele não está tendo medo de enfrentar o que for necessário para cuidar de almas. Inclusive, ele entende que as almas ali dos judeus são extremamente dignas de todo o cuidado da igreja. Como hoje nós temos a compreensão de que devemos orar por Jerusalém, por Israel, porque nós temos de ser gratos, porque todo o trabalho do evangelho começou lá. E se chegou até a gente, essa Bíblia que a gente tem na mão, foi porque um bando de judeus escreveu. Não teve nenhum espanhol que escreveu. Não teve nenhum brasileiro que escreveu uma linha aqui. Foi um bando de judeu que fez com que a palavra de Deus chegasse a gente nesse momento. Então, que eu seja aceito pelos santos, para que eu chegue até vós com alegria pela vontade de Deus e possa revigorar-me convosco, que eu chegue até vós com alegria. Vê que não tem peso, mas tem cansaço. Pode até acontecer algum abatimento, mas não desânimo. Ele fala de chegar até eles e ser revigorado. Revigorado por quê? Porque vai ver o fruto de lá. E nos alegra quando a gente vê o fruto do nosso próximo. A igreja bem estabelecida, o povo crescendo, as ovelhinhas de Cristo tudo gordinha, parrudinha, cheio de lã para dar, né? Com seus filhinhos, crescendo, é aquela história toda. Uma família bem formada, sem vícios, o povo servindo a Deus no altar, toda a família reunida diante de Deus no altar. Então, isso revigoraria a, a Paulo naquele momento, como nos traz esse revigor ainda hoje, né? Quando a gente fica sabendo de algum membro nosso, né, de algum irmão nosso que alcançou alguma bênção, né, que um familiar foi convertido, pô, a gente fica feliz pra caramba, né? Pô, fulano foi curado, a gente fica feliz. A gente está lutando aí pela cura do seu Paulo, né? Vamos continuar até que a gente venha ter resposta. A gente ainda não teve uma resposta. Então, a gente vai se alegrar quando o fruto acontecer. Não tem como, né? A gente se alegra. Então, o pedido de Paulo é esse: que eu tenha cobertura espiritual para continuar meu ministério em Jerusalém, para eu chegar até vocês alegre, felizão. Que quando eu chegar até vocês, que eu venha ter nova força, minha esperança seja renovada, minhas energias sejam renovadas. E ele vai continuar, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então, esse é o fim do capítulo 16, e é interessante a finalização dele, porque ele deseja aquilo que o ser humano mais anseia no universo: paz. Mas não a paz que o mundo dá, a paz que Jesus dá, que é uma paz que nos torna felizes e alegres, meio diante de tristezas e consternações. Enfim, povo lindo, por hoje é isso aí. Gostaria de ouvir vocês. A gente tem aqui bastante tempo para a gente falar alguma coisa a respeito. Fernanda Souza. Diga aí, Fernanda, o que que ficou para você hoje? Fernanda? Tá saindo seu áudio, não. Deve ser Oi, tá problema. ouvindo agora? Pronto, agora tá. Ah, é que o fone estava ruim. Você não Uhum. podia me deixar de fora hoje, não, gente? A pessoa entra depois de anos, quer escutar, aí a outra fica chamando sem necessidade, que absurdo. Mas foi por isso que eu chamei, porque tá assim, anos afastada. Tá afastada, tá repreendido. Então,
tem muito a acrescentar, não. Esse livro, eu vou voltar a meditar nele de novo, porque assim, eu dei tanto intervalo entre um capítulo e outro que eu acabava perdendo alguma coisa. Mas é muito bom, ele é muito edificante enquanto igreja. Ele nos faz voltar a pensar na carne, em nós, enquanto igreja, enquanto a nossa carne, os valores espirituais e naturais, né? Que são nossos, a gente tem eles dentro de nós, nos faz voltar aos rudimentos, em alguns momentos, de entendimentos que a gente, tipo assim, isso eu já sei, mas nos faz repensar sobre todas essas coisas. Os capítulos 5 e 6, esse último capítulo que estava lendo agora, estava conversando agora, ele realmente ele nos dá esse entendimento de que nós estamos de fato entregues para servir. Uma coisa que me marcou muito, na verdade, eu vou confessar, eu estou na dúvida se está em Filipenses ou em Romanos mesmo, como eu falei, o intervalo me fez perder muita coisa, que fala de nós querermos ir para a glória, porque lá é muito melhor do que aqui, que é o nosso objetivo, o objetivo de todos nós que cremos e que buscamos a salvação da nossa alma, mas que com esse nosso desejo, vou falar assim, com essa nossa ansiedade de imediatamente irmos logo, Paulo, ele diz que por ele iria, que o que ele quer é ir, que lá ele estaria muito melhor do que aqui, mas quando ele pensa que aqui ele pode ser mais útil, eu estou falando do meu jeito, tá? Os versículos não é bem assim. Ele poderia ser mais útil para Deus, mais produtivo, ele poderia render mais aqui o trabalho e depois ele iria, porque ele teria eternidade na presença de Deus, né? E ele ficaria mais. Ele busca ficar mais para trabalhar mais, para servir mais, para ser mais útil para Deus aqui. Isso é uma releitura, tá? Então, faz pensar muito nessa questão da gente tem aquele trecho que ele também fala, né? O morrer é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas, se a gente pensar que Deus tem um plano para a gente, que ele é muito comum, né? É muito senso comum. Deus tem um plano na sua vida, mas nós fomos escolhidos para servir. O plano que Deus tem para nós é servir, até o dia de Deus chamar. Então, dentro do plano de servir, a gente tem que buscar servir e servir mais, e até mesmo, como disse Paulo, estender a nossa estadia aqui, né? Que isso está dentro da vontade de Deus, para servir mais. Então, quando a gente pensar que o plano de Deus para mim, para cada uma que está aqui, porque se assim não fosse, não estariam acordadas uma hora dessa, meditando na palavra de Deus, é servir, ganhar almas para Ele, então o nosso tempo aqui ele tem que, digamos assim, render, né? Ele tem que ser produtivo. Eu passei a fazer uma oração para Deus, dizendo ele assim, Senhor, me deixe ser útil, me deixe ser útil para o Senhor, me ajude a ser útil, né? Porque, de fato, a gente muitas vezes faz um trabalho e muitas vezes não com tanta qualidade. Então, ele acaba não tendo essa utilidade no reino dos céus, assim, no mundo espiritual. Então, eu peço para Deus me ajudar a ser útil, me fazer útil para Ele, no aspecto espiritual mesmo, ainda que seja pouco, mas com utilidade na prática. Então, esse último capítulo, ele vem fechando todo esse ciclo de Romanos, que é muito rico, muito bom, mas com esse entendimento de continuar servindo e servindo mais, porque ele não encerra, ele diz, olha, agora eu vou dar tal passo, então até logo, né? Tipo assim, tô indo, tô na caminhada, até logo. Então é isso, ó, fugir um pouco, mas é, é mais ou menos isso aí. Tem mais coisa, mas não cabe agora. Sim, senhora. Seja bem-vinda de novo, viu? Viviane, diga aí, Viviane.
Oi, pessoal, boa noite. Boa. Dona Lília, eu não. É porque eu peguei a metade, não peguei o início, né? Hum, E como eu tava com probleminhas aí eu acabei não lendo o restante. Mas o que me chamou a atenção foi o que a senhora falou aqui, no finalzinho, né? Que até a senhora falou um comentário aí de as pessoas têm medo de ir, né? De entrar em lugares que precisam ser pregado o evangelho. Isso é muito importante, porque lá é o que tá as pessoas assim sofrendo, né? Muita gente sofrendo e também muitos que estão assim nas trevas, né? Que são o quê? Os traficantes lá, né? Os que estão os meninos lá que estão ou fumando ou fazendo coisas erradas lá que não conhecem a palavra da verdade. E Deus, ele conta com a gente para poder ir lá, né? Nos usar para poder a gente alcançar a salvação dessas pessoas aí, né? Então, eu achei isso importante. E também para a gente se revertir, né? Se revestir de poder, se revestir do Espírito de Deus para poder, para que a gente vá a esse local, né? Para que a gente esteja firme e forte para poder fazer o que Deus manda a gente fazer, né? Que é pregar o Evangelho. E é isso, eu achei muito esse livro de Romanos, ele fala muito da obra de Deus, né? Eu achei muito forte por causa disso. Mas esse versículo assim todo, eu não tenho muito o que dizer, que eu peguei pela metade ele. Mas foi isso, dona Lili. O que mais me chamou a atenção sobre isso aí, o finalzinho aqui. sim, senhora. Esse, esse sentimento de autopreservação, de você cuidar mais da sua integridade física, moral, do que necessariamente da obra de Deus, não vejo isso como algo que venha agradar a Deus. Eu não diria para vocês jamais, olha, tá tendo um tiroteio ali, vamos ali. Talvez ali não seja nem o momento de alguém estar pregando, entendeu? Há tempo para tudo. Mas, bom, a boca de fumo é ali, vamos ali, não vejo problema. Claro que não vá só, jamais. E não acho legal também ir mulher sozinha, tem que ter um homem junto. Mas se você começa a temer pela sua vida, o que as pessoas vão dizer, porque me viram andando ali, próximo a um prostíbulo, próximo à boca de fumo, se alguém passa e me vê, vão pensar o que de mim? Então, esse senso, esse sentimento de autopreservação é uma coisa que não bate com aqueles que se propõem a ser evangelistas. E se você se propõe a ser cristão, você tem que ser evangelista. Não tem como você separar o servo do seu serviço. Não tem como, né? Tem que andar junto. Então você, pela fé, se torna servo, mas pela fé você tem que ter as obras que serão o seu serviço. Então não tem por que a gente ter medo, a não ser que você está em pecado, você de verdade não é convertido, você não está indo para lá cheio do Espírito Santo, então não vá. Não é momento de você estar evangelizando. É momento de você estar se edificando. Não é momento de você estar fazendo obra. É o momento de você estar buscando realmente pela sua própria salvação. Primeiro você se salva, depois você vai salvar os outros. Tem que ter essa sabedoria, esse entendimento. Mas, depois que você está salvo, você querer só ficar sentado no banco da igreja ou no sofá da sua casa, isso aí com certeza você vai ser cobrado. O Espírito Santo vai cobrar isso de você. Então, sentido de autopreservação para o cristão é tolice, porque a gente entende que quem guarda a gente é Deus. Não vamos nos expor a riscos prementes,
mas a gente não vai se omitir de fazer o que fomos chamados para fazer. Fernanda. O, o áudio para mim ele tá muito baixo, por isso até eu estava com fone de ouvido, mas ele tá ruim. Eu não consegui ouvir tudo, se eu me repetir, desconsidera, tá? Nesse aspecto aí, essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre a nossa oração. Quando nós vamos evangelizar, como a senhora falou, essa parte eu ouvi. É, qual a nossa condição espiritual? Eu sei qual é a minha condição espiritual, eu sei como eu tenho andado diante de Deus, ok. Consciência tranquila, vou pro fogo, digamos assim. E então a gente se propõe a falar com Deus e chamar Ele para o trabalho, que o trabalho dele, ele tem que vir adiante de nós. Então, quando a gente se propõe a fazer uma oração, e chamar a Deus, pedir que Ele vá na frente, que Ele abençoe o trabalho, desde já repreenda o mal, colocamos nossas vidas em Suas mãos, e aí a gente vai com medo, a gente não crê na oração que a gente fez, a gente não tá, a gente está orando como protocolo, como prática protocolar de um trabalho que você vai executar, ou a gente crê naquela oração que a gente realizou ali, e vai crendo completamente que Deus está diante de nós, nós fazemos esse trabalho há anos já em Portão. Portão tem momentos terríveis, todo mundo sabe disso. E tem lugares especificamente que é cabuloso, é de dar medo. Mas esses lugares em específico, quando a gente passa, o sentimento que eu tenho é de revolta do diabo por toda a obra do inferno que ele está fazendo naquele lugar ali. Me deu já vontade várias vezes de abandonar Portão, não por medo do tráfico, mas mesmo pela dureza do coração de muitas pessoas e tudo mais. Mas a raiva do diabo que colocou um trono ali e está fazendo o trabalho dele ali de uma maneira que a gente não pode recuar. A gente não pode recuar. Tem lugares que parece assim que ele determinou que aquele lugar ali vai ser o pior, porque morre gente em cima e depois morre gente de novo e depois é um absurdo, é um absurdo. Voltando ao ponto da oração, é, essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre a oração que a gente faz de entrega de vida a Deus. A gente faz uma oração, fala para o Senhor, entrego minha vida ao Senhor, eu vou servi-lo de todo o meu coração, eis-me aqui, Senhor, renova os meus votos, sabe aquela coisa bonita, chora e tal, tudo mais. E chega determinado momento que a gente fica relutando com muita coisa que surge para a gente fazer, ou sim, através de pessoas, pessoas vêm, nos trazem é, é, propostas dentro da obra, dentro do trabalho, um trabalho X ou um trabalho Y, e a gente quer que Deus desça para dizer para a gente que é a vontade dele que a gente faça aquilo. É para isso que nós temos que ter o Espírito Santo, para ter o discernimento de entender onde está ali a vontade de Deus e a gente não ficar nessa de, eu estou esperando Deus confirmar no meu coração. Eu estou, entendeu? Aí eu fico, eu até brinquei, uma pessoa maravilhosa até, eu até brinquei, não fica esperando a voz estrondosa vindo alto, fulano, entendeu? Porque assim, ou a gente crê na oração que a gente fez, na entrega que a gente fez, ou essas orações se tornam protocolos. E na hora efetiva da gente é, fazer, executar o objeto daquela oração, a gente fica na teoria. A coisa não funciona efetivamente na fé, porque a gente está, como é que eu vou dizer, mecanizando a coisa, ou está deixando de fato de levar e crer naquilo que a gente está fazendo. É isso. Não espiritualiza, né? Fica realmente fazendo por fazer.
Se não está no espírito, não vá, fique em casa realmente. Não é o seu momento ainda. Quando chegar seu momento, dê todo o seu gás. Só para finalizar aqui, vou pedir para a Jo encerrar e você pode acrescentar alguma coisa, Jo? E se não tiver o que acrescentar, aí você faz a oração e vamos encerrar por hoje. Oi, gente, boa noite. Boa. Eu peguei já no meio e aqui tá um barulho, né? A família tá em festa aí, já é um barulho danado. Assim, eu quero falar sobre a parte que a senhora falou sobre quando a gente é cristã, que as pessoas, não é a gente que se afasta das pessoas, as pessoas que se afastam da gente, né? E assim, hoje assim, eu fui para a reunião do Goodwood e a minha família tá em festa, fazendo churrasco, bebedeira e tal. Aí quando eu cheguei, aí já vem, né, aquela crítica. Ah, já vem. Foi ver pastor. Ah, não achou lá, né, sabe? As críticas. Aí eu levo na brincadeira, né? Ah, me deixa, eu vou conversando, vou brincando, né? Para não ter atrito, para não dar corda, né? Mas eu sei que Deus está trabalhando e um dia eles vão ver o poder de Deus, vão ver. Tem o que a gente tem, né? O poder, o Espírito Santo. É só perseverar que vai chegar esse dia. E eu não vejo a hora de ver. Mas sei que vai chegar. E, assim, que você tá, nessa essa meditação de Romanos, Paulo, assim, eu sou fã de Paulo, né? Sou fã porque a carta dele é perfeita, é muito gloriosa. E ele fala assim também de levar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, né? E a gente, assim, somos a semente, o discípulo dele, né? Então, a gente tem que pedir a Deus o máximo para Deus nos usar, né? No dia a dia, no trabalho, em qualquer lugar que a gente vá, né? Que ele nos use, que ele leve a palavra, falar de Jesus. Então, é uma coisa que eu tenho em mim, assim. Às vezes eu fico pensando, às vezes as pessoas falam, aí eu falo uma coisa e às vezes tem gente que quer debater, aí eu, sabe, paro um pouco, porque às vezes eles querem só um pezinho para criticar a fé, né? Como lá no meu trabalho, então. Às vezes a gente fala alguma coisa, eu falo, ai meu Deus, alguma coisa de Deus. Ah, tudo é Deus, é crente, não sei o quê. Aí critica. Mas eu sei que respeitam, assim, criticam, mas sei que tem aquela coisinha, quando precisa, fala, ah, Jô, é isso, ah, Jô, eu vou lá na sua igreja, entendeu? Então, assim, eu sei que Deus através, quando a gente tem o Espírito Santo, né? Através, eu não sei como é o nosso jeito, ou alguma coisa mostra o poder do Espírito, né? Mostra o Espírito Santo. Então, eles veem que a gente tem, igual na minha família. Todo mundo está criticando, critica. Mas na hora do perrengue, aí pede uma oração, pede um óleo para ungir, entendeu? Então, o Espírito Santo é tremendo, Deus é tremendo, né? É glorioso. Então, não tenho palavras para falar porque é glorioso. A obra de Deus é maravilhosa. E assim, eu falando assim, é uma coisa que eu fico muito pensando assim, que eu comparo. E as religiões, em outras religiões, né? Todos somos o corpo de Cristo, né? Mas a Universal em si faz um trabalho glorioso. Porque ele vai nos excluídos, ele vai nos presídios, ele vai nas ruas, eles vão nos becos, nas vielas. Eu não vejo outra igreja fazer isso. Eu não sei, eu não conheço muitas, mas eu não vejo outras igrejas fazer isso. Então, Deus veio para quê? Para os excluídos. Deus veio para os. Então, e o Universal faz isso. Vai nos excluídos, vai nos becos, nos vielas. Os outros não, tem igreja aí que quer o quê? Os que já estão estão na presença de Deus, já estão no. Mas não, o Universal vai lá no pó, vai lá embaixo, vai resgatar de lá do inferno. Então, é glorioso. O poder de Deus é o trabalho de Deus, o trabalho da Universal é glorioso. A gente sabe, né, que a Universal, a igreja Universal é placa, mas a gente sabe que lá é a igreja de Cristo, né? E eu peço a Deus todo dia, meu Deus, não deixa eu fazer parte de um galpão. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Não quero fazer parte daquele galpão ali. Eu quero ser parte do corpo de Cristo. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Então é o que eu peço a Deus todo dia. Vamos Boa. orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai.
Senhor, essa meditação maravilhosa, Pai, nos deu a oportunidade, Pai, de conhecer a tua palavra, de conhecer os teus caminhos, Pai. Obrigada, meu Deus, obrigada, Pai. E sei que cada uma de nós sai mais forte, sai revigorada, sai com mais força, com mais vontade de ganhar almas para o teu reino, Pai. E obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor. E não, que isso não se estenda só em nós, Pai, mas que em todos, Pai. Vai em cada lugar, em cada beco, em cada viela, Pai. Nos hospitais, nas ruas, Pai. Que sempre tenham anjos, Pai, para levar a tua palavra, para levar o teu espírito, para levar, Pai, o teu ensinamento, Pai. E que teu nome seja glorificado, Pai, hoje e sempre, meu Deus. E obrigado, obrigada por tudo, Senhor. Saímos dessa meditação, mas não da tua presença, Pai. Guarda a vida de cada um desses participantes, Pai. Guarda, protege, cuida da família deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, Pai. E obrigado, obrigada por tudo, Pai. Obrigada, Senhor. E que seja feita a tua vontade na nossa vida, Pai. Amém. Amém, povo lindo. Então, isso aí por hoje é só. Terça-feira a gente encerra o livro de Romanos, capítulo 16. E ainda nessa semana a gente vai começar o livro de 1 Coríntios, tá bom? Então, não falte. Deus abençoe todas vocês.